Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Na verdade, a palavra grega aqui não é pais, mas é a palavra masculina para pais. Vós, pais, homens. Interessante, não é? Paters. É uma direção direta aos homens, aos pais no grego. A exortação é particularmente dirigida aos homens, aos pais, vós, homens, pais. Bem, certamente, quando nós comparamos a Escritura com a Escritura, nós sabemos que a esposa deve estar ativamente envolvida. Lá em Provérbios 1, versículo 8, você se recorda daquelas palavras que diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. A mãe está, claro, junto com o pai, ambos em um time envolvido na criação e na formação dos filhos. E, de fato, a maioria das vezes, é a mãe quem participa de uma maneira mais ativa e presencial na vida e na criação dos filhos. Ela está mais tempo com a criança desde o nascimento. São as palavras da mãe, a voz da mãe que a criança normalmente ouve quando nasce. A mãe está ali quando a criança acorda, vai para a escola, vai para casa, brinca, se machuca, chora, ri, vai para a cama, acorda. Normalmente a mãe, a face, a voz, o cheiro da mãe está mais presente, não é? Quando ela precisa de instrução, repressão, disciplina, a mãe tem mais oportunidades, muitas vezes, do que o pai, de influenciar os filhos que qualquer outra pessoa. Por isso, obviamente, ela não pode estar fora da criação dos filhos. Mas por que essa palavra de Paulo é dirigida primariamente aos homens, aos pais? Não é interessante? Eu creio que uma razão possível, uma explicação possível, é porque Paulo sabia, e nós sabemos, que na maioria das vezes, nessa questão da criação dos filhos, o homem, o pai, tende a ser mais negligente em sua responsabilidade. Por isso, talvez, Paulo se dirige primariamente ou inicialmente aos homens, aos pais. O pai deixa para a mãe, às vezes, realizar a tarefa que ele deve realizar e não se envolve. Alguns maridos, e é chocante ver isso no Brasil, como é grande o número, parecem imaginar que a sua única função no lar é trazer o salário, o pagamento e tudo mais é deixado para casa. Parece que quando eles estão sentados no sofá ali ao final de um dia de trabalho, a esposa pede gentilmente por algum auxílio com as crianças, vê um pensamento na mente: eu já trago o salário para casa, ainda tenho que fazer isso aqui, porque ela não abre a lata que eu comprei e faz a comida. Você não vê gente agindo assim até falar? Então eu creio que porque essa atitude carnal e mundana no coração de muitos pais, Paulo se dirige primariamente, iniciando com eles aqui. Mas há uma outra razão, meus queridos irmãos, que eu creio que ainda é mais bíblica do que esta. E a razão é que cabe ao marido a ênfase colocada sobre ele, porque o ensino bíblico é que o homem, o marido, é o cabeça do lar. E diante de Deus, ele deverá prestar conta sobre a maneira como o seu lar foi estruturado, organizado e conduzido em relação à palavra e os parâmetros de Deus. Deus deu ao homem essa função. Quando Paulo fala aos maridos, ele está falando às mães, obviamente. Ele se dirige aos pais, porque os pais são responsáveis por aquilo que a mãe faz com os filhos. E ao se dirigir ao pai, ele se dirige àquele a quem Deus investiu de autoridade para a disciplina. O pai é aquele que, em última instância, deve prestar contas a Deus sobre o resultado do lar. Onde é que esse lar vai parar? Claro que a mãe irá prestar contas, saiba disso. Mas eu creio que essa é a razão principal, porque ele diz: vós, paters, homens, pais, e ele começa por aqui. Assim, ambos, pai e mãe, são responsáveis diante de Deus para a disciplina, mas o pai tem a responsabilidade final, assim por dizer, diante de Deus, de garantir que as diretrizes que Deus lhe deu sejam implementadas no lar.